O vídeo de hoje é sobre um assunto delicado, mas extremamente importante: o suicídio. Infelizmente, esse tema ainda é tratado como um grande tabu pela maioria das pessoas, que evitam sequer pensar sobre isso, quanto mais falar a respeito. Mas por mais incrível que possa parecer, falar sobre o tema ajuda na prevenção do comportamento suicida. Então, o que é considerado uma tentativa de suicídio? Existe uma causa específica ou grupos de risco? É possível prever se alguém vai tentar tirar a própria vida? E o que fazer nesses casos? Segundo a psiquiatra Fabiana Neri, existem várias definições para tentativa de suicídio. E a mais utilizada é qualquer ato que tenha como intenção aniquilar a própria vida. Ou seja, não importa se o método escolhido pela pessoa foi ou não foi eficaz, ou se ele tinha ou não tinha o potencial de causar a morte. Se houve uma tentativa com esse objetivo, já é considerado um ato suicida. E muitas vezes não se trata apenas de um desejo de morte, mas sim de acabar com uma angústia enorme, um sofrimento que nunca passa e que aparentemente não tem solução. A psicóloga Ethel Pohl explica que a tentativa surge como um pedido de ajuda a alguém, como se a pessoa dissesse: olha pra mim, veja o meu sofrimento. E é muito importante que essa situação não seja banalizada, simplesmente achando que a pessoa está querendo chamar atenção, já que aquele ato foi motivado por um sofrimento genuíno. Sem falar que muitas vezes essas tentativas de chamar atenção terminam com a concretização do próprio suicídio. E o ato suicida é um fenômeno complexo que dificilmente é causado por um só fator. Mas a estimativa é que 90% dos casos de suicídio estejam ligados a algum tipo de transtorno mental. Desses casos, 80% estão ligados diretamente a 5 diagnósticos: depressão, transtorno bipolar, dependência química, esquizofrenia e transtornos de personalidade, segundo a psiquiatra Lívia Castelo Branco. Isso acontece porque, quando o transtorno mental não é tratado adequadamente, ele pode provocar um sofrimento profundo e sentimentos de desesperança que levam a pessoa ao ato suicida. Ou seja, o suicídio aparece como uma gota d'água quando a doença mental já está em um quadro grave. O suicídio não acontece de repente. Inclusive, muitas vezes é possível prever essa situação, já que normalmente a pessoa dá certos sinais de alerta. Ela pode apresentar mudanças de comportamento e de humor, se isolar socialmente, apresentar descuido com a própria imagem e com a higiene pessoal, efetuar automutilações, perder peso devido à falta de apetite, diminuir a produtividade e até romper laços afetivos, segundo o psiquiatra Victor Pablo. Além disso, frases como "acho que não vale a pena viver" ou "seria melhor se eu não estivesse aqui" também devem servir como um sinal de alerta. E além do diagnóstico de transtorno mental, existe um perfil de pessoas que estão mais propensas a desenvolver um comportamento suicida? A maioria das tentativas de suicídio é feita por mulheres, mas os homens buscam métodos mais letais, o que torna o número de mortes masculinas bem maior. A grande maioria das mortes acontecem em jovens entre 15 e 29 anos. A psicóloga Daniela Araújo explica que durante a adolescência o indivíduo passa por muitas transformações físicas e psicológicas ao mesmo tempo. A puberdade, o aumento na produção de hormônios, as primeiras relações sexuais e amorosas, a rebeldia com os pais, a imaturidade e a impulsividade. Essas transformações já não costumam ser fáceis para ninguém, muito menos para um jovem adoecido psiquicamente. Por isso, às vezes ele não consegue dar conta disso tudo e começa a apresentar comportamentos suicidas. E as ideações suicidas também estão muito presentes na terceira idade. Mas esses casos muitas vezes são difíceis de identificar, pois o ato suicida pode acontecer de maneira lenta e gradual. Segundo o Dr. André Gordilho, é uma autonegligência. O idoso para de se alimentar bem, para de tomar seus remédios como deveria ou de manter uma higiene adequada. Os números que cercam o suicídio impressionam. As mortes por suicídio são responsáveis por quase 1 milhão de óbitos por ano em todo o mundo. No Brasil, é registrada uma morte por suicídio a cada 45 minutos. E em números absolutos, o Brasil está entre os 10 países do mundo com mais mortes por suicídio. Cerca de 30% desses suicídios são praticados por jovens entre 15 e 29 anos. E para cada morte por suicídio, existem cerca de 20 tentativas. E para diminuir esse cenário, são necessárias 2 coisas. Tratamento. Suicídio não é uma escolha, não é uma opção, é um sintoma. E como qualquer sintoma, ele deve ser tratado por especialistas. O tratamento deve incluir acompanhamento profissional especializado com psiquiatra e uso de medicamentos e a psicoterapia. Em casos mais graves, a internação e a utilização de terapias de neuroestimulação, como a eletroconvulsoterapia ou o tratamento de cetamina, também podem ser necessários para tratar a ideação suicida. Diálogo. Por mais difícil que possa ser, falar sobre suicídio é uma ferramenta poderosa para a prevenção e diminuição dos casos. Não falar sobre o tema só aumenta o tabu e dificulta o tratamento dos pacientes, enquanto falar sobre isso traz alívio para a pessoa em sofrimento. Ela entende que pode compartilhar sua angústia com alguém e receber ajuda. E é por isso que a Holistic criou a campanha Suicídio se previne com informação. Ela tem como objetivo promover a prevenção do suicídio, combatendo a ideia de que falar sobre o tema estimula o ato.
Afinal, ninguém dorme bem e acorda pensando que não vale mais a pena viver. O suicídio é uma ideia que amadurece com o tempo e que se previne com o diálogo. A Olist não só promove o diálogo, como possui uma equipe de profissionais capacitados e uma estrutura completa para tratar a doença, incluindo internação, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. A chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que cada paciente é único e precisa de tratamento e abordagens personalizados. E se você quiser entender mais sobre suicídio, dá uma olhada no vídeo mais completo sobre o assunto, com os depoimentos dos profissionais da Olist em videos.olist.com.br. E aí, vamos falar a respeito? Esse vídeo é uma produção feita em parceria com a Autoridade Fitness e faz parte de uma série de conscientização sobre a saúde mental. Afinal, acreditamos que você precisa entender o seu corpo para poder cuidar dele. E assim ajudar mais pessoas a serem cada vez mais saudáveis também. Forte abraço e até a próxima!